Beleza, galera. Vamos lá para mais um bloco dessa parte 3, para a gente poder prosseguir na nossa caminhada, tá certo? De análise combinatória. E agora a gente está nas permutações com elementos repetidos. Vem comigo, vamos lá. Galera, vamos dar uma olhada aqui nessa questão. Para a manutenção de seus equipamentos, uma fábrica conta com 7 fornecedores de peças dos tipos P e Q. Por instrução da direção, o responsável pelas compras nunca deve adquirir mais do que um lote de peças de cada fornecedor. Precisando adquirir 4 lotes de peça do tipo P e 3 lotes de peça do tipo Q, o responsável pelas compras pode escolher os fornecedores de quantos modos diferentes. Beleza? Então vamos começar a arrumar aqui essa questão. Vamos procurar entender o seguinte: solução. Ela precisa adquirir, de P, ela está dizendo aqui o seguinte, precisando adquirir 4 lotes do tipo P. Então, P são quantos lotes? 4 lotes. E Q são quantos lotes? 3 lotes. Então, o total que ela vai adquirir, total, 7 lotes. O que é que está acontecendo na questão? A questão está procurando saber de quantas maneiras é possível realizar essa compra. Certo? Beleza? O responsável vai fazer de que forma? Então, daí, a gente pode imaginar o seguinte, Ele pode comprar P, 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 depois Q, depois Q, depois Q. Beleza? Tudo bem? Cada hora foi um lote. Então, a questão diz, por instrução da direção responsável de compras nunca deve adquirir mais do que um lote de peças de cada fornecedor. Então, cada letra aqui representa um lote de P, um lote de P, um lote de P, um lote de P, um lote de Q, um lote de Q, um lote de Q. Mas poderia ser assim também, Q, P, Q, P, Q, P, P. Pronto. Se você analisar, todos os 7 lotes estão aparecendo. Se você analisar o que é essa configuração e essa configuração tem de diferente a disposição da compra dos lotes, e a questão está querendo saber justamente de quantos modos ele pode comprar. Então, esse daqui de cima é um modo, esse daqui de baixo é um outro modo, então eles são diferentes entre si. Então, todos participam, todos os componentes participam, todos os 7. E qual é o detalhe a mais? Diferem pela ordem. Só que tem um detalhe, você tem aqui elementos, o que nesse caso? Elementos repetidos. Então, não esqueça. Vou escrever aqui nessa questão, vou fazer a questão de colocar, todos participam. Todos participam. A ordem, ela o que, gente? Importa. A ordem importa. E qual é a outra coisa? A repetição. Repetição de elementos. De elementos. Então, tudo isso daqui faz com que a gente caminhe para onde? Caminhe para uma permutação de 7 elementos, sabendo que o elemento P, a letra P, aparece 4 vezes e a letra Q aparece 3 vezes. Então, isso aqui para a gente vai ser o quê? O fatorial de 7 dividido pelo fatorial de 4 vezes o fatorial de 3. Então, isso aqui vai ser 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial sobre 4 fatorial que a gente desenhou para poder cancelar, vezes 3 fatorial, que é 3
vezes 2 vezes 1, certo? Então, ó, 4 fatorial vai embora com 4 fatorial. 3 vezes 2 vai dar quanto? 6. Pronto. Tudo bem. 7 vezes 5, que é o que sobrou pra gente, vai dar quanto isso aqui pra gente? 30. Tá? Então, boa questão. Fique atento. Beleza? Com o enunciado de como é que isso pode ser cobrado para vocês. Muito boa, tá? Vamos para mais uma. Vamos lá. Olha só. A próxima questão diz assim: o número de anagramas da palavra gerente, nas quais as letras N e T estão juntas. Então vamos lá. Vamos começar a arrumar aqui. Solução. Cuidado aqui com essa questão, tá? A palavra gerente tem quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente está numa questão que envolve anagrama. A gente sabe que anagrama são as possíveis ordenações das letras de uma palavra. E a característica, uma das características principais dele, é que a ordem importa. Só que ele disse que as letras N e T precisam ficar o quê? Juntas. E aí vem a pergunta: eu vou colocar essas letras N e T juntas. Ele disse aonde? No início? É no meio? É no final? Ele não disse. Então eu posso colocar em qualquer lugar. Então eu vou botar aqui, ó, N e T juntas. Certo? Pronto. Então, agora, muitíssima atenção. Nós sabemos que vão sobrar aqui ainda 5 letras para se organizar. Certo? Então, vamos escrever aqui a palavra gerente. Vamos escrever aqui a palavra gerente para a gente enxergar o que eu quero falar, tá? Quando as letras N e T precisam ficar juntas, sobrou para a gente 5 letras. Dessas 5 letras, a letra E aparece quantas vezes? 3 vezes. Então você tem que lembrar que nesses pontinhos aqui, você tem a letra E aparecendo de forma o quê? Repetida. Você não vai poder esquecer disso, tudo bem? Então, vamos lá. Esse bloco é um bloco fixo? Não, ele pode se movimentar. Então, como é que vai ficar isso aqui pra gente? Como é que a gente conta? A gente conta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Permutação de quantos elementos? De 6 elementos. Só que você tem que lembrar que desses 6 elementos, a letra E aparece quantas vezes? 3 vezes. Então preste atenção. Pode ser que seja essas 3 primeiras aqui, ó. Pode ser que seja essa daqui com as outras duas, as duas últimas. Tá claro? Então permutação de 6 com a letra E aparecendo quantas vezes? 3 vezes. Beleza. Só que quando ele disse que as letras N e T precisam ficar juntas, ele não disse que era nessa ordem. Então, ó, eu tenho que lembrar que essas letras N e T podem se permutar. Podem se permutar. Agora elas podem se permutar, cuidado, entre si. Entre si. Tá? Então ainda vai acontecer aqui, em relação a NT, e aí eu vou puxar aqui a seta, que é só para ela aqui, ó. Permutação de 2 elementos, já que não tem repetição aí nessa história. E essas permutações, elas ocorrem de que maneiras? Que maneiras? Elas ocorrem uma coisa, a permutação da galera toda, e a outra, que é a permutação das letras N e T junto. Então é uma coisa e a outra, a gente vai multiplicar. Olha o princípio multiplicativo aparecendo. Então isso aqui vai ser o que para a gente? A permutação de 6 elementos, um deles aparecendo 3 vezes, 6 fatorial sobre 3 fatorial, vezes fatorial de 2. 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial,
sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial, que é 2 vezes 1. Então, ó, olha o que vai sobrar aqui pra gente. Vai embora aqui. 6 vezes 5 vai dar 30. 30 vezes 4 vai dar 120. Tudo bem? Olha lá, 120 esperando a gente. Só que tem essa conta aqui ainda, ó. Vezes quanto? Vezes 2. Então, essa resposta aqui pra gente é quanto, galera? 240, tá? Boa questão. Fica atento a ela, por favor, tá? Cuidado, porque muita gente esquece isso aqui, ó. Desse 3, tá? Muita gente esquece desse 3 aqui. Da letra E, que aparece quantas vezes? 3 vezes. Certo? Por favor. Vamos prosseguir. Vamos lá. Essa questão aqui diz assim pra gente. Para montar uma senha de segurança de sua conta bancária, que deve ser formada por 6 dígitos. Vamos colocar isso aqui logo, tá? A senha deve ter quantos dígitos? 6 dígitos. João escolheu 1, 2, 5, 5, 7, 8. Preste atenção que ele escolheu isso dessa forma aqui, ó. E se você analisar, você tem o 5 aparecendo quantas vezes? 2 vezes. Fique atento a isso. Os dígitos escolhidos não serão dispostos na ordem apresentada, pois, para João, é importante que a senha seja um número maior do que 500. Beleza? Show de bola. Então, com os dígitos escolhidos por João, quantas senhas maiores de 500 podem ser formadas? Vamos lá. Então, eu vou resolver essa questão, tentar começar a resolver nesse espaço que a gente tem, tá? Solução. Primeiro, vamos guardar uma coisa, vamos guardar o universo que a gente tem. 1, 2, 5, 5, 7 e 8. Galera, veja bem, ó. Se vai ser maior do que 500, ela só pode começar por esses caras aqui que eu estou marcando. Ou ela começa por 5, ou ela começa por 7, ou ela começa por 8. Então, ó, daí, preste atenção nisso aqui, tá? Essa parte é fundamental para o entendimento da gente. Aí eu vou fazer assim, ó. Iniciando. Por. Vamos lá. Ela pode iniciar por 5. Ela pode iniciar por 7. Ou ela pode iniciar por quanto? Por 8. Só que ela tem que ter 6 dígitos. Então, vão sobrar aqui ainda 1, 2, 3, 4. Iniciando por 7. 1, 2, 3, 4, 5. Iniciando por 8. 1, 2, 3, 4, 5. É essa situação que aqui que a gente vai estudar. As que iniciam por 5, as que iniciam por 7, as que iniciam por 8. Beleza? Pronto. Se iniciar por quanto? Por 5, nós teremos ainda quem para ocupar esses lugares? Você terá o 1, 2, o 5, o 7 e o 8. Concorda? Sobrou o 1, o 2, o 5, o 7 e o 8. Para 5 lugares, ou seja, 5 elementos para 5 lugares. É uma senha. Numa senha, a ordem importa. Vamos relembrar isso rapidamente. Vamos puxar aqui. Se você fizer a senha 1, 2, 1, 2, 5, 5, 7, 8 e fizer a senha 8, 7, 5, 5, 2, 1, são senhas iguais a diferentes, então a ordem importa. E todo mundo está participando, porque você vai ter 5 elementos para 5 lugares. Então, se você olhar aqui, o 5 está fixo, esse 5 aqui está fixo. Quem vai se permutar em 5 lugares são os algarismos 1, 2, 5, 7, 8. Então, isso aqui é uma permutação simples de 5 elementos. E a permutação simples de 5 elementos é igual a 5 fatorial, que é igual a quanto?
120. Tudo bem? Show de bola. Vamos continuar aqui agora. Vamos iniciar agora a senha por quem? Pelo 7. Iniciando a senha pelo 7, quais são os algarismos que podem ocupar os demais 5 lugares? O 1, o 2, o 5 e o 8. Tudo bem? Beleza. Então vão ter 5 componentes para 5 lugares. Só que nesse caso aqui, você vai ter sim a permutação de 5 elementos. Só que você tem o número 5 aqui, o algarismo 5, aparecendo quantas vezes? 2 vezes. Então isso aqui vai ser quanto para a gente? 5 fatorial sobre 2 fatorial. 5 fatorial a gente já viu pela conta de lá de cima que dá quanto? 120. 120 por 2 vai dar quanto? 60. Por que por 2? Porque 2 fatorial é 2 vezes 1. Show de bola. Vamos fazer agora iniciando por quanto? Por 8. Iniciando por 8, quais são os algarismos que podem ocupar os demais 5 lugares? Vamos lá. O 1, o 2, o 5 que aparece repetido, e o 7. Ou seja, a situação que a gente calculou anteriormente, iniciando por 7, vai ser a mesma que iniciando por 8. Tá certo? A situação vai dar o mesmo resultado. Vai ser a permutação de 5 elementos, sabendo que um deles, que é o algarismo 5, aparece 2 vezes. Então, vai ser 5 fatorial sobre 2 fatorial. Então, isso aqui vai ser 120 sobre quanto? 2, que vai dar quanto para a gente? 60. E aí a gente toma cuidado, porque a senha ela pode iniciar por 5, ou pode iniciar por 7, ou pode iniciar por 8. Então a gente vai ter que o que, galera? Aqui somar. E aí quando a gente soma, isso vai dar quanto para a gente? 240 senhas possíveis. E a questão fecha na letra D de dado. Beleza, gente? Então, ó, são 240 senhas possíveis. Muito legal essa questão, tá? Muito legal. Aí você poderia pensar assim, mas Marco, existem 2 5 para poder iniciar por 5. Não. O algarismo 5 ele aparece repetido, mas o 5 é um só. Ou inicia por 5, ou por 7, ou por 8, para obedecer a regra de ser o que, galera? Maior do que 500. Atenção a isso, por favor. Beleza? Vamos lá? Vamos continuar? Show de bola. Agora, uma questão que eu considero uma das tops, tá certo? E que a gente vai precisar ter muita atenção nessa questão. Olha só. Um administrador precisa distribuir 5 tipos de serviços entre 3 empresas A, B e C, já certificadas e autorizadas para prestar qualquer um dos 5 serviços. Beleza, então você tem 3 empresas para 5 tipos de serviço. Isso já, né, começa a gente a analisar a questão. Para garantir a participação das 3 empresas, ele precisa distribuir os 5 tipos de serviço de modo que todas as empresas sejam contempladas. Então ele começa a dar aqui, ó, a regra. De modo que todas as empresas sejam contempladas com pelo menos um serviço. Certo? Com pelo menos um serviço. E que todos os serviços sejam realizados. Ou seja, não pode ficar serviço sem ser realizado. Serviço 1, 2, 3, 4, 5 tem que ser realizados. Ele estabeleceu o critério de que um serviço não pode ser executado, não pode ser executado por 2 empresas ao mesmo tempo. Não pode ser realizado por 2 empresas ao mesmo tempo. Então, o serviço S1, então vamos imaginar assim, ó. Você tem um serviço S1, o serviço S2 e o serviço S3. Certo? Esse serviço S1 tem 5 empresas, tá certo? Então você bota aqui, eu vou botar aqui A, B, C, D. Aliás, você só tem 3 empresas. A, B, C, A, B. Tudo bem?
Mas você não pode colocar, ó, não pode ser executado por duas empresas ao mesmo tempo. Então você não vai ter um serviço, tá certo? De tal maneira que ele vai ficar a cargo, tá? Das empresas. O serviço não vai ser subdividido pela empresa. É isso que ele está querendo dizer aqui para a gente, tá? Mas vai ficar mais explicado no que vai aparecer já já. Tá certo? No quadro a seguir, há 5 distribuições diferentes, dentre as muitas opções de distribuições. Não esqueça que ele disse, ó, existem ainda outros tipos de distribuições possíveis. Então vamos dar uma olhada aqui. Ó. Serviço S1 foi para A, o S2 para A, na primeira linha aqui, tá? Na primeira linha. O serviço S1 está em A, o serviço S2 está com A, o serviço S3 está com B, o serviço S4 está com C e o serviço S5 está com C. Essa é uma. Olha a outra aqui. S1 está com C, S2 está com C, S3 está com A, S4 está com B, S5 está com B. Só aqui a gente já consegue perceber que você tem a empresa A sendo repetida em S1 e S2. Na primeira, tá? O S4 está pela empresa C, S4 e S5 pela empresa C e o S3 está em B. Aqui está parecido, a 1 e a 2 aqui está parecida, essa de verde, tá? Aqui agora é que começa uma que é interessante para a gente observar. Observe que S1, S2 e S3 estão em quem? Em B. Tá? S1 foi para B, S2 foi para B, S3 foi para B. E S4 está em A e está em C. Repare que a mesma coisa vai acontecer aqui. Ó. S1, S2 e S3 está em C. S4 e S5, um foi para B, outro foi para A. E aí, ó, repare que aqui, na última, já volta a ser parecida com a primeira. Eu marquei de cor diferente porque isso vai ser importante para a gente. Vamos lá. Vamos entender aqui. Assim, o número total de distribuições diferentes dos 5 serviços entre as 3 empresas, nas condições apresentadas, é... Essa questão é linda, viu, gente? É linda demais. Então, solução. Solução. Vamos pensar assim, ó. Vou colocar aqui S1, S2, 3, 4 e S5, tá? O que é que eu quero que a gente comece a perceber aqui? Que houve situação em que duas empresas estavam se repetindo, tá certo? Então, como assim, Marco? Isso aqui estava assim, ó. Só para a gente enxergar. Você poderia ter A, B, B e C. Tá claro? Isso aqui é uma situação possível. Até aí tudo bem? Beleza. Essa é uma situação em que A aparece 2 vezes, B aparece 2 vezes e C aparece uma vez. Até aí tudo bem? Beleza. Só que poderia aparecer também, ó, assim, ó. Vou colocar assim, ó. A, B, B, C, C. Repare que agora é B aparecendo 2 vezes, C aparecendo 2 vezes e A aparecendo uma vez. E ainda poderia ser assim, ó. A, B, C, C. Então, repare que aqui, nessa primeira situação, você tem duas empresas sempre repetidas. Tá vendo? Duas empresas repetidas. Então, a gente vai botar assim, ó. Essa primeira situação é a situação em que você tem duas empresas, beleza? Fazendo cada uma delas 2 serviços. Pronto. Essa é a primeira situação. Se eu fosse calcular aqui, ó, muita atenção nesse momento aqui agora. Se eu for calcular somente aqui essa primeira, isso aqui vai ser uma permutação de quantos elementos? Quantos serviços são? 5. Só que uma empresa, nessa primeira situação, que é a empresa A,
aparece duas vezes. E a empresa B também aparece duas vezes. Pronto. Então, isso aqui para a gente vai ser 5 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial. Pronto. Então, isso aqui vai ser 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 2 fatorial, que é 2. Aliás, por que eu fui até 3 fatorial? Eu tenho que ir até 2 fatorial. Beleza? Vezes 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial. Vambora. 2 fatorial vai embora com 2 fatorial. A gente sabe que 2 fatorial é 4. Então aqui vai sobrar 2. Então aqui vai dar 30. Beleza? Essa conta aqui pra gente vai dar 30. Só que ela vai dar 30 com o A aparecendo duas vezes e o B aparecendo duas vezes. O B aparecendo duas vezes e o C aparecendo duas vezes. E a empresa A aparecendo duas vezes e a empresa C aparecendo duas vezes. Então, para essa daqui, ó, para essa configuração, também vai ser permutação de 5, 2 e 2. E para essa daqui também vai ser o quê? Permutação de 5, a empresa A aparecendo duas vezes e a empresa C aparecendo duas vezes. Então, essa conta aqui também vai dar 30. Beleza? E essa conta daqui também vai dar 30. E aí a gente começa a entender o seguinte, ó. Que pode ser dessa forma, ou dessa, ou dessa. Então até aqui, ó, já tem quantas? 90 situações possíveis. Tudo bem? Beleza. Só que repare que não tem 90 aqui esperando a gente. Só que existe uma segunda situação. Qual é a segunda situação? Vamos desenhar aqui e vamos colocar uma outra cor para a gente entender. A segunda situação é essa daqui, ó. Em que, por exemplo, o serviço S1 foi para A, o serviço S2 foi para A, o serviço S3 foi para A, S4 e S5 foi para B e o S4 foi para B e o S5 foi para quem? Para C. Onde é que está isso aqui, Marco? Nessa configuração aqui de vermelho, ó. B, 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 A, C. Ah, Marco, mas não poderiam ser A, A. A não pode ser por todas, tá certo? Por quê? Porque ele disse, ó, lá no enunciado, vamos voltar aqui, para garantir a participação das três empresas. Você tem que garantir a participação das três empresas. Ele precisa distribuir os 5 tipos de serviços de modo que todas as empresas sejam contempladas. Espera que a gente vai chegar no que é que isso está querendo dizer. Mas poderia ser também, ó, B, 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 C, A, ou poderia ser C, 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 B, A. Tudo bem? Então você tem aqui, ó, mais uma configuração em que 3 serviços são entregues para a mesma empresa e as outras 2 empresas, cada uma fica com um outro serviço. Então, por exemplo, na primeira configuração aqui, o A ficou com S1, S2 e S3 e os outros 2 foram divididos, um para A e o outro para C. Tá certo? Então, aqui nessa situação, você vai ter aqui, ó, vou manter aqui a cor vermelha, a permutação de quantos elementos? A permutação de 5 elementos, porque são 5 serviços. Só que a empresa A, ela vai fazer 3 dos serviços. E a empresa B uma vez e a empresa C uma vez. Então isso aqui para a gente vai dar o quê? Vai dar 5 fatorial sobre 3 fatorial. 5 fatorial sobre 3 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial. O 3 fatorial vai embora. Então isso aqui vai dar quanto? Vai dar 20. Só que vai dar 20 aqui na primeira configuração. Vai dar 20 nessa segunda configuração. E vai dar 20 também nessa terceira. E vai dar 20 também aqui nessa terceira. Tá certo? Então, ó, muita atenção nisso aqui. Então, pode ser essa situação
ou essa, ou essa. E na hora que a gente soma, isso vai dar quanto? 60. Então, vamos lá. Agora vamos raciocinar. Pode acontecer a primeira configuração. Em que dois serviços são para a mesma empresa, outros dois para a mesma empresa, só que diferente da primeira, e o último serviço para a terceira empresa. Então, ó, olha para essa primeira configuração, dois para a mesma empresa, que foi a A, dois para a mesma empresa, que foi B, S3 e S4, e o terceiro para a empresa que sobrou. Aqui vai dar um total de 90 configurações. Na segunda configuração aqui, 90 situações. Na segunda configuração, são 3 serviços para a mesma empresa e os outros 2, cada um distribuído para uma empresa. Aqui vão dar para a gente 60 configurações. Então, você tem essa primeira configuração ou essa segunda configuração. Se a gente somar, isso vai dar para a gente 150. Gabarito da questão, letra D de dado. Muitíssima atenção a essa questão, viu? Essa questão é top. Top das galáxias, viu? Como o pessoal diz, essa questão é muito boa. Precisa ter bastante atenção nela. Beleza? Então, galera, tá aí. Questão com permutação com elemento repetido. Vamos fazer o seguinte, vamos fechar esse bloco. Já já a gente volta para dar continuidade à nossa aula. Valeu, galera!